Olá! Sejam bem-vindos aos Ossos do Coiote. Aqui falaremos sobre histórias de terror. Se prepare, seu horror começará agora! Em Manaus, onde os rios Negro e Solimões se encontram em um abraço sombrio, como se guardassem segredos que nenhum homem deveria tocar, Roberto Ribeiro nasceu com um dom que parecia desafiar a ordem natural. Desde menino, ele manipulava temperos com uma precisão que deixava os adultos em silêncio reverente. Aos 7 anos, ajudava na cozinha de sua casa humilde, cortando peixes com facas cegas e misturando ervas colhidas à margem do Rio Negro, criando pratos que transformavam o jantar em algo quase sagrado. O aroma de seu pirarucu assado com maniçoba atraía vizinhos que se reuniam na varanda com olhos famintos e suspiros de espanto. Sua mãe, uma mulher de mãos calejadas e olhar profundo, dizia que ele herdara o toque dos espíritos ribeirinhos, seres que sussurravam aos que sabiam ouvir. Mas Manaus era uma cidade de contrastes brutais, onde o talento de um garoto pobre se afogava na luta diária pela sobrevivência. Roberto via o pai, um estivador curvado pelo peso das cargas nas docas, voltar para casa com o corpo exausto e o espírito quebrado. Ele jurou que escaparia daquele destino, sonhando com cozinhas grandiosas, onde seu nome seria falado com respeito. Aos 15 anos, Roberto começou a trabalhar em uma lanchonete, à beira do rio, onde o cheiro de óleo rançoso se misturava ao da lama úmida. Ali, ele escondia seu dom, temperando pratos simples com um cuidado que os clientes devoravam sem compreender. Mas o salário mal pagava as contas, e ele acumulava ofícios para custear seus estudos de gastronomia. Carregava sacos no mercado, onde o barulho das barganhas abafava seus pensamentos. Pintava casas de ricos que o tratavam como invisível. Construía muros sob o sol que queimava sua pele. Cada real economizado era um passo rumo ao sonho, mas Manaus o prendia como uma rede. Ele guardava certificados em uma gaveta, papéis que prometiam um futuro, mas que acumulavam poeira enquanto as portas da cidade permaneciam trancadas. O rio, sempre presente, parecia observá-lo, suas águas escuras refletindo um chamado que ele ainda não entendia. À noite ele sonhava com um negro, suas ondas sussurrando seu nome, e acordava com um frio na espinha, como se algo o vigiasse. Aos 22 anos, após a morte da mãe, que o abençoou com uma prece sussurrada e olhos cheios de lágrimas, Roberto pegou o ônibus para São Paulo. A cidade grande prometia transformar sonhos em realidade, mas o recebeu com uma indiferença que cortava como faca. Ele encontrou trabalho em cozinhas de restaurantes baratos, onde turnos de 12 horas o deixavam com mãos calejadas e costas doloridas. Ele cozinhava com paixão, criando pratos que fundiam os sabores da Amazônia com técnicas modernas. Uma moqueca de tambaqui com leite de coco que silenciava as mesas. Mas o reconhecimento não vinha. Chefes arrogantes, com nomes famosos e nenhum talento, roubavam suas ideias, posando para revistas enquanto Roberto limpava panelas até a madrugada. Ele apareceu em programas de TV, demonstrando receitas que arrancavam aplausos, mas os contratos nunca chegavam. Os anos se arrastavam e a cidade o envelhecia prematuramente. Suas pernas inchavam, seus olhos perdiam o brilho e um desânimo sombrio o invadia, como uma neblina que apagava sua esperança. Nas noites solitárias, em um quarto alugado onde o barulho do trânsito substituía o canto dos pássaros, Roberto sonhava com o Rio Negro. As águas escuras o chamavam, prometendo uma paz que São Paulo nunca daria. Ele resistia, mas o cansaço o corroía. Pela primeira vez ele questionava se os sonhos eram ilusões para os privilegiados. Então, em uma noite fria que penetrava os ossos como agulhas de gelo, o destino o encontrou. Após um turno exaustivo, ele arrastava sacos de lixo para os latões em um beco atrás do restaurante. O cheiro azedo de comida estragada enchia o ar, e o som de ratos rastejando nas sombras fazia sua nuca formigar.
Ele sentia olhos invisíveis, como se a escuridão o espreitasse. Uma voz rouca quebrou o silêncio. "Amigo, tem algo para comer aí?" Roberto virou-se e viu um homem moreno, com traços indígenas que evocavam Manaus, encostado na parede como se fizesse parte do beco. Seus olhos brilhavam com um tom esverdeado, como o reflexo de um rio sob a lua, e suas roupas esfarrapadas não diminuíam a presença que parecia maior que o espaço ao seu redor. O homem confessou não comer há dias, e Roberto, cujo coração sempre fora generoso, recusou oferecer o lixo. Ele voltou à cozinha e preparou um prato simples, mas feito com o cuidado de um mestre, peixe grelhado com farofa temperada com ervas que ele guardava no bolso. O homem comeu em silêncio, cada mordida carregada de uma gratidão que não precisava de palavras. Ele agradeceu e sumiu nas sombras, mas retornou na noite seguinte. E na outra, uma amizade improvável nasceu, tecida em conversas breves sobre a luz piscante do poste. Roberto, que raramente falava de si, abriu-se, contando sobre seus pratos, seus sonhos frustrados, a dor de ver seu talento ignorado. O homem ouvia, com um sorriso que parecia saber mais do que dizia. Uma noite, após provar um prato especialmente elaborado, um peixe com molho de tucupi que evocava a floresta, o homem perguntou: "Por que não abre seu próprio lugar?" Roberto riu, com amargura. "Nesse mundo, talento não basta. Os ricos levam a fama." O homem inclinou-se, seus olhos brilhando com uma intensidade que fazia o ar vibrar. "E se eu te ajudasse?" Roberto achou que era brincadeira, mas manteve o respeito. "Como o senhor faria isso?" O homem baixou a voz, como se temesse que as sombras ouvissem. "Eu já fui um xamã. Vivi nas florestas, falei com espíritos, curei com ervas, mas usei meu dom para o mal. Agora, vivo nessas ruas, pagando meu preço." Roberto tentou mudar de assunto, mencionando a família distante, mas o homem ignorou, seus olhos perfurando-o com uma força que gelava o sangue. "Não duvide do que não conhece. O mundo e o além estão mais próximos do que imagina." Antes que Roberto pudesse reagir, o homem tocou sua testa com o dedo indicador. Um calor ardente explodiu, como se sua mente fosse rasgada por chamas invisíveis. Ele viu sombras com garras rastejando pelas paredes, olhos vermelhos piscando nas frestas, demônios sussurrando seu nome. Flashes de sua infância em Manaus o invadiram. Sua mãe sorrindo à beira do rio, mas com olhos brancos. O rio negro se abrindo como uma boca faminta. Uma mulher pálida, com cabelos como algas, emergindo das águas com um cântico que fazia sua pele formigar. Roberto cambaleou, o coração disparado, o suor escorrendo pelo rosto. Quando voltou a si, o homem estava sentado, calmo, como se nada tivesse acontecido. "Escute bem", disse com uma voz que cortava o ar como uma lâmina. "Em poucos dias, esse restaurante vai falir. O sócio do dono rouba tudo. Você será demitido, mas com uma bonificação justa. Volte para Manaus. Abra um restaurante à beira do rio. Sua especialidade será peixes, e você prosperará." Roberto protestou, dizendo que não era pescador, mas o homem sorriu, revelando dentes que pareciam afiados demais. "Não precisa. Existe uma entidade nos rios chamada Niulá, a Dama das Águas Doces. Nem todos a veem. Seu encanto faz os homens esquecerem." Ele pegou um pedaço de papel e desenhou símbolos curvos, como ondas vivas, junto com palavras em uma língua antiga. "Desenhe isso na margem do rio, com uma vara, na lama. Leve uma oferenda, doce de abóbora, marmelada ou coco. Coloque algodões encharcados de mel puro nos ouvidos. O cântico dela leva à loucura sem proteção. E nunca, nunca se apaixone. O ciúme de Niulá será sua ruína." Ele entregou o papel a Roberto e desapareceu nas sombras, como se o beco o tivesse engolido. Roberto tentou esquecer, achando que o homem era louco, mas guardou o papel em uma gaveta, sentindo um peso que não explicava. Dias depois, o restaurante faliu, exatamente como previsto. O dono gritava com os funcionários enquanto o sócio fugia com o dinheiro.
Roberto recebeu uma bonificação inesperada, mais dinheiro do que jamais vira. O choque o fez recuperar o papel, os símbolos parecendo pulsar sob a luz fraca de seu quarto. Ele sonhou naquela noite com o Rio Negro, suas águas escuras chamando-o, e acordou com um frio que atravessava os ossos. Não havia escolha. Ele comprou uma passagem e voltou a Manaus, carregando o papel como um talismã amaldiçoado. Em Manaus, ele alugou um galpão à beira do Rio Negro, com paredes de madeira e janelas que deixavam entrar a brisa úmida. Batizou-o de Restaurante do Ribeiro, entalhando a placa com orgulho, mas também com um medo que crescia em seu peito. Toda noite, ele olhava para o rio, sentindo olhos invisíveis o observando. Na primeira manhã, seguiu as instruções do xamã. Pegou uma vara, desenhou os símbolos na lama com mãos trêmulas, murmurando as palavras estranhas que pareciam queimar sua língua. Colocou um doce de coco na margem e enfiou algodões encharcados de mel nos ouvidos. A água borbulhou, como se estivesse viva, e quando jogou a rede, peixes enormes surgiram, com escamas brilhando como prata sob o sol, os olhos quase conscientes, fixos nele. Ele levou os peixes ao restaurante, o coração acelerado, sentindo um arrepio que não era apenas de excitação. Os pratos que preparou com aqueles peixes eram diferentes. A moqueca tinha um sabor que silenciava as conversas. E os clientes voltavam noite após noite, com olhares vidrados, como se estivessem enfeitiçados. Dona Clara, uma viúva que frequentava o restaurante, trazia flores para o rio, murmurando preces que Roberto não entendia. Um jovem chamado João, que trabalhava no mercado, comia em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que dava calafrios. Em semanas, o restaurante se tornou uma lenda em Manaus. Jornais locais chamavam Roberto de mago da culinária amazônica, e turistas vinham de longe, atraídos pelo mistério de seus pratos. Ele reformou o galpão, comprou uma casa com vista para o rio e contratou ajudantes, mas o peso do pacto crescia. Toda manhã, ele repetia o ritual: símbolos na lama, doces na margem e algodões encharcados de mel nos ouvidos. A água borbulhava, como se estivesse viva, e quando jogou a rede, peixes enormes surgiram, com escamas brilhando como prata sobre o sol, os olhos quase conscientes, fixos nele. O sucesso trouxe Marina, uma mulher de cabelos longos e olhos que refletiam a luz como escamas de peixe. Ela entrou no restaurante como uma viajante, elogiando os pratos com comentários que o inquietavam. Esses peixes têm uma história, não é? Ou, o rio deve gostar de você. Roberto sentia um calor esquecido ao vê-la, e logo estavam apaixonados. Ele a pediu em casamento à beira do rio, sob um céu estrelado, ignorando o aviso do xamã. A cerimônia foi simples, com amigos e clientes brindando, mas o ar parecia pesado, como se o rio soubesse da traição. Marina mudou-se para a casa dele, mas notava os rituais matinais. Roberto fazia doces com um cuidado obsessivo, cocos ralados à mão, abóboras cozidas lentamente, e saía antes do amanhecer, voltando com peixes brilhantes. Ela perguntava, mas ele desconversava. É só uma tradição. O ciúme cresceu em Marina, que imaginava uma amante recebendo aqueles doces. Uma manhã, enquanto Roberto dormia, ela pegou um doce de abóbora, moeu pimenta malagueta e misturou com raiva, pensando: se é para outra, que sinta meu fogo. Ela embrulhou o doce e o colocou na sacola dele, sem dizer nada. Roberto levou a oferenda ao rio, desenhando símbolos como sempre, mas a água reagiu com violência, borbulhando como se fervesse. A lama ao redor do doce ficou carbonizada e o cântico de Nilá explodiu mesmo com os algodões. Cipós emergiram da margem, movendo-se como serpentes vivas, e chicotearam seu corpo, rasgando a pele em dor ardente. Ele gritou, o sangue pingando na lama, mas o pior era o cântico, agora histérico, invadindo sua mente. Os algodões escaparam, levados pela água, e os gritos de Nilá o despedaçaram. Ele viu visões, Marina com olhos brancos, clientes afundando no rio, Nilá com garras longas rindo.
Sua mente se fragmentava, saliva escorrendo pelo queixo, enquanto os cipós o açoitavam em uma sequência absurda, cada golpe queimando como ácido. Ele desmaiou, o corpo tombando na água, e a correnteza o arrastou como uma folha em uma tempestade. Os pescadores o encontraram flutuando, pálido como um cadáver. "É o Ribeiro, do restaurante!" gritou um deles, reconhecendo-o. Eles o puxaram para o barco, o corpo coberto de cortes profundos, e o levaram a um hospital em Manaus. Ele permaneceu inconsciente por dias, a febre o queimando por dentro, enquanto médicos lutavam para salvar sua vida. Em seus sonhos, Nilá o torturava, emergindo das águas, com cabelos que o envolviam como uma rede, seus olhos brilhando com fúria. Marina o visitava, sentada ao lado da cama, segurando sua mão com lágrimas nos olhos, mas o remorso a consumia. Ela ouviu o cântico à noite, mesmo no hospital. Um sussurro que rastejava em sua mente, prometendo punição. A chuva nas janelas formava símbolos tortuosos, como se Nilá a marcasse. Roberto acordou após uma semana, fraco, com cicatrizes marcando sua pele e a mente fragmentada. Ele olhou para Marina, mas seus olhos estavam vazios, como se ainda ouvisse o rio. Contra a vontade dos médicos, Roberto deixou o hospital, apoiado em uma muleta, com Marina ao seu lado. A casa estava diferente, úmida, com poças de água inexplicáveis no chão, espelhos embaçados, o cheiro de lama e peixe podre impregnado nas paredes. O restaurante do Ribeiro estava abandonado. As portas trancadas, as janelas quebradas por inundações impossíveis. Na primeira noite, Roberto sentou-se à mesa, segurando o amuleto de madeira que seu Zé, o pescador que o resgatara, lhe dera. Ele confessou tudo a Marina: o xamã em São Paulo, os símbolos, Nilá, o pacto que trouxe os peixes, o aviso que ignorou. "Eu te amo, Marina, mas o rio queria meu coração e agora quer tudo." Ela ficou em silêncio, o rosto pálido, e então confessou com a voz trêmula: "Eu fiz uma besteira, Roberto. Achei que você tinha uma amante. Coloquei pimenta no doce. Não sabia o que estava fazendo." As palavras caíram como veneno. O cântico de Nilá voltou, rugindo em sua mente, e o coração de Roberto se encheu de ódio. O ar na casa ficou pesado, como se o rio estivesse dentro das paredes. Roberto se levantou, os olhos brilhando com uma fúria que não era apenas dele. O cântico parecia incitá-lo, como se Nilá estivesse ao seu lado, sussurrando. "Você destruiu tudo!" ele gritou, a voz misturando-se ao rugido do cântico. Marina recuou, implorando perdão, mas ele a agarrou pelos ombros, suas mãos tremendo. Ele apertou o pescoço dela, os dedos se fechando como os cipós que o haviam atacado. Ela lutou, seus olhos arregalados, mas o cântico enchia a mente de Roberto, apagando qualquer traço de amor. Ele a enforcou até que ela ficou imóvel, o corpo tombando no chão. Quando voltou a si, o silêncio era opressivo, exceto pelo som da chuva e do cântico, que agora parecia rir. Ele caiu de joelhos, chorando. O horror do que fizera o engoliu como a correnteza. Horas depois, a polícia chegou, alertada por vizinhos que ouviram gritos. Encontraram Roberto ao lado do corpo de Marina, com as mãos ensanguentadas e o olhar vazio. Ele não resistiu, apenas murmurava sobre o rio e Nilá. Levaram-no algemado, enquanto manchetes se espalhavam por Manaus. Chefe famoso mata a esposa. Na prisão, Roberto era uma sombra do homem que fora. Ele segurava o amuleto de seu Zé, o único objeto que lhe restava. Mas o cântico de Nilá não parava, agora zombeteiro, como se a entidade soubesse que havia vencido. As paredes da cela eram úmidas, formando símbolos que pareciam pulsar como veias vivas, e o som de água pingando ecoava como o riso de Nilá. Ele via Marina em seus sonhos, com olhos brancos e cabelos como algas, sussurrando: "Você me deu ao rio." Outros presos o evitavam, sussurrando que ele era amaldiçoado, que o rio o seguia. Seu Zé, o pescador que o resgatara, visitava-o às vezes, trazendo histórias antigas de ribeirinhos que desafiaram o rio e pagaram com suas almas. "Nilá não é apenas uma entidade", dizia o velho, com olhos que pareciam carregar o peso do rio. "Ela é o próprio rio, uma força que ama e odeia com a mesma intensidade.
Você pediu demais, Roberto, e ela cobrou. Ele trouxe um livro antigo, com páginas amareladas, contendo rituais para apaziguar espíritos das águas. Você precisa enfrentar o rio, disse. Faça um novo pacto. Ofereça algo maior. Roberto leu as páginas, tremendo, mas a prisão o mantinha longe da margem. Ele desenhava os símbolos na palma da mão com o dedo, murmurando preces, mas o cântico só ficava mais alto, como se Nilá zombasse de sua tentativa. Os dias na prisão se arrastavam como uma correnteza lenta, mas mortal. Roberto emagrecia, sua pele pálida como a de um afogado. Ele sentia o cheiro de lama nas refeições insípidas, ouvia o cântico no som das gotas de chuva, via Marina em cada sombra, seus olhos brancos acusando-o. Uma noite, durante uma tempestade que fazia as grades vibrarem, ele viu Marina na parede úmida, seu rosto formado na condensação, os lábios movendo-se sem som. Você me deu ao rio! Roberto gritou, batendo nas barras, e os guardas o sedaram, achando que era loucura. Mas a loucura era real, alimentada por Nilá. Ele começou a ver coisas, sombras rastejando pelo chão da cela como cipós vivos, e ouvia o cântico se transformar em vozes, a do xamã, advertindo, a de Marina, implorando, a de Nilá, rindo. O amuleto de seu Zé aquecia em sua mão às vezes, como se oferecesse proteção, mas era frágil contra a fúria do rio. Roberto tentava resistir, mas o cântico corroía sua sanidade. Ele falava sozinho, contando a história para as paredes, como se pudesse exorcizar o terror. Os guardas o transferiram para uma ala psiquiátrica, onde médicos diagnosticavam esquizofrenia, mas ele sabia a verdade. Nilá estava dentro dele, sua voz entrelaçada em cada pensamento. Ele planejava uma fuga, sonhando em retornar ao rio para enfrentar a entidade, oferecer sua vida em troca de paz. Uma noite, ele tentou um ritual com base no livro de seu Zé, desenhando símbolos no chão da cela com água que pingava do teto, murmurando preces antigas. Mas a água se agitou, formando poças que refletiam o rosto de Nilá, rindo com garras longas esticadas para ele. O cântico explodiu em sua mente, e ele caiu, babando, enquanto sombras o envolviam. Os guardas o encontraram inconsciente, o amuleto quebrado em suas mãos. Meses se passaram e Roberto se tornava um espectro. Ele sonhava com o rio todas as noites, Nilá prometendo paz se ele se entregasse. Venha, Roberto, ela sussurrava, com uma voz doce como mel, mas envenenada. Eu sou sua verdadeira amante. Ele acordava gritando, sentindo mãos frias como algas em sua pele. Uma noite, durante uma tempestade que inundava a prisão com um rugido sobrenatural, ele viu Nilá na cela, seu corpo feito de água, cabelos flutuando como uma rede. Ela segurava o coração de Marina, pulsando como um peixe vivo, e sorria. Você é meu, ela disse, e o cântico se tornou um hino que apagava sua resistência. Roberto parou de lutar, seus olhos ficando vidrados, como os dos clientes de seu restaurante. Ele começou a cantar junto, uma melodia quebrada que ecoava na cela, enquanto os guardas recuavam, aterrorizados. O rio o havia tomado, sua alma dissolvida nas águas escuras de Nilá. Em Manaus, o Rio Negro continuava a fluir, calmo sobre a luz da lua, mas com bolhas subindo à superfície, como se algo vivesse em suas profundezas. O restaurante do Ribeiro foi engolido pela lama, e os moradores evitavam a margem, sussurrando sobre um cozinheiro que desafiou o rio e pagou o preço final. Nilá observava, seus olhos brilhando na água, esperando o próximo que ousasse pedir seu favor. Que história horripilante! O que vocês acharam? Deixe aqui os seus comentários e se inscreva no nosso canal. E também deixe seu like. Nos veremos na próxima lua cheia. Fiquem todos na escuridão.